Que bom ver vocês aqui. Estou muito feliz. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Fabiana pode perguntar. Boa noite, Araci. Boa noite. Hoje, depois do almoço, eu senti uma cólica assim, intestinal, aí foi gradativamente aumentando, até que eu tive que ficar deitada, acho que perdi umas 2 horas na parte da tarde. Isso pode ter sido um ataque? Porque do nada... Pode. Quando nós, médios, recebemos uma carga energética muito forte, de uma vibração muito densa, como essa energia bate diretamente no centro de força estomacal, e essa energia bate no estômago, no fígado, no intestino, ela cria esse fluido mistura com os nossos órgãos e causa danos. Causa o quê? Dor no estômago, o fígado ataca o intestino. E quando nós temos essas cólicas intestinais, e que ela se torna uma dor de barriga, ela é ótima, porque sai o fluido, perde-se o fluido. E quando não, nós temos que tomar um remédio para o fígado ou para o estômago para aliviar essa tensão. Mas é necessário que nós oremos muito para tirar esse padrão vibratório que o nosso organismo recebeu. Antes de chegar no nosso corpo físico, já atingiu o perispírito. A primeira descarga do pensamento das pessoas, de ódio, de raiva, de vingança, de desamor, de ciúme, de inveja, ele vai atingir esses raios do pensamento primeiro no perispírito. E aí, se o perispírito, nós não orarmos, porque nós sentimos um mal-estar, o perispírito absorve e nós sentimos um ligeiro mal-estar. Nossa alma não está bem. Mas quando nós não oramos nesse período, então vem para o duplo etérico. Quando o duplo etérico não consegue segurar, essa energia vai para o corpo físico. E aí ele danifica o corpo físico. Sempre que um fluido mal, ruim, vir até nós, vai danificar o corpo físico se não for tirado antes. Por isso, o médium, ao sentir a primeira ação dos fluidos sobre eles, qualquer sentimento de maldade, todo aquele mal-estar que o médium sabe e conhece, ele deve parar, rogar à equipe de trabalho, rogar aos protetores, ao anjo de guarda dele, para que o venha em seu auxílio, para a desintegração deste fluido. Isso pode acontecer na rua, no mercado, na casa, no trabalho, dentro do carro. Não existe um lugar específico. E não tem hora também. E não tem hora. Porque é o momento em que essa irradiação nos toca, passa a nossa aura espiritual e vem atingir a alma e o perispírito. Se não socorrermos, vai para o corpo físico. No corpo físico, ficamos doentes. Essa que é a nossa realidade e que médium tem que entender esse mecanismo do pensamento humano, como ele nos atinge. Respondi para você? Respondeu sim. E na hora eu falei assim, ó, tudo que for meu, fica comigo, que não for, que volta para o remetente. Várias vezes. É uma forma de mandar de volta. É uma forma de mandar de volta. Por quê? Por isso que ela falou, às vezes a pessoa, nossa, mas só que a realidade é uma. Na hora em que ela expulsa, que ela não aceitou, o fluido da pessoa que emitiu vai voltar para ela. Toda pessoa, eu, vocês, qualquer uma de nós, vamos receber de volta. Não tem como falar assim, ai, eu errei e não vou pagar. Não,
Se você não se conscientizar nessa vida, será na próxima. Não tem erro. Por isso, o médium tem que aprender a orar por si. E quando eu falo, médium, você tem que orar por você e mais você, porque nós estamos sujeitos aos nossos próprios pensamentos que deixamos de outras vidas ou por qualquer inimizade. Nós temos pouco amor, poucas pessoas nos amam, raríssimas pessoas nos amam e nos desejam o amor, a ternura, a afabilidade, a doçura, que vem para nós e nos fortifica. E assim que nós recebemos, ela também recebe essa energia dela. E o mal é a mesma coisa. Bom, o que era se estava colocando sobre os fluidos. Quando nós recebemos uma grande irradiação, uma grande vibração, seja ela de encarnado ou desencarnado, esses fluidos penetram a nossa aura perispiritual e toca o nosso perispírito. Tocando o nosso perispírito, é como se fosse uma rajada de energias, e essas energias que são levadas de uma forma assim, brutal, começa a machucar o nosso perispírito. E se nós não nos colocarmos em guarda, não nos colocarmos em vigilância e orarmos e desmaterializarmos essa energia densa, esse fluido denso, isso vai causar uma doença, vai marcar como se fosse uma doença no nosso perispírito. E essa irradiação, ela penetra no nosso duplo etéreo. O nosso duplo etéreo é uma tela protetora. E essa tela protetora, quando ela é invadida, e essa tela ela não consegue segurar a vibração, ele passa para o nosso corpo físico. E no nosso corpo físico, ele vai causar as doenças, ele vai causar infecção, ele vai causar dores, ele vai causar mal-estar. E se nós não nos colocarmos nesse momento em socorro, auxiliar, ou seja, desmaterializar toda aquela irradiação que nós estamos recebendo, isso poderá causar danos maiores ao nosso corpo físico. Então, a lesão começa no perispírito, passa para o duplo etéreo, e do duplo etéreo passa para o corpo físico. E isso faz com que, às vezes, nós sentimos esses mal-estar, essas sensações de tontura que vem, como se vem do nada, mas ela não é que não vem do nada, ela vem de algo, ela vem de uma irradiação. E como Araci mesmo colocou, nós podemos sentir isso em qualquer lugar. Então, a necessidade nossa de trabalharmos imediatamente para solucionarmos essa infecção, essa irradiação que afeta o nosso corpo físico. Correto? Entendeu, Fabiana? Entendi. Obrigada. Ótimo, isso é muito bom. Ronei, você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Ok, muito boa noite a todos. Eu queria, hoje aconteceu um carro meu, acabou desligando na frente da minha casa. E assim, eu trabalho com vendas e vejo muita inveja. Então assim, às vezes toma conta também de dores, de não conseguir até mesmo dormir, e a gente tem ansiedade, fica pensando, né, como agir, né, e essa é minha primeiro dia com vocês, então acho que como que eu posso agir nesse formato? Isso também acontece. Por quê? Porque essa irradiação, imagina a força de um raio. Vamos só fazer uma comparação. A força de um raio que cai, ele destrói uma casa, ele destrói árvores, ele destrói qualquer coisa que ele encontrar pelo meio do caminho. A força do nosso pensamento, do nosso ódio, da nossa raiva, da nossa inveja, das nossas mágoas, é como se fosse um raio. Então, se eu odeio uma pessoa e eu penso nessa pessoa, eu me envolvo
nessa energia, e essa energia, ela vai atingir essa pessoa. Desde o momento em que eu me envolvi com essa energia, eu também me contaminei com essa energia densa, essa energia pegajosa, essa energia destruidora. Então, quando acontece isso, afeta não somente o nosso corpo físico, mas tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, como aconteceu com o seu carro, de desligar de uma forma mais assim, sem razões, acontece. Queima um aparelho, queima um eletrodoméstico. Então, essa energia, ela realmente vai afetar não só a nós, mas aquilo que nós precisamos, aquilo que nós utilizamos no nosso trabalho, aquilo que nós utilizamos para o nosso bem-estar. Então, o médium, ele tem que estar vigilante, fazendo a guarda de tudo aquilo que ele tem. Por isso que nós colocamos, de princípio, quando nós vamos fazer a higienização do nosso lar, nós tiramos todo aquele fluido que está envolvido. É o fluido de mágoa, é o fluido de ressentimento, é o fluido de ódio, é o fluido de ciúmes daquilo que nós temos. Então, nós temos que começar por tudo aquilo que nos pertence. O nosso carro, os nossos aparelhos dentro da nossa casa, o nosso telefone, o nosso computador, a nossa televisão, a nossa geladeira, tudo aquilo que é uma parte elétrica que precisa de uma energia. E quando ela recebe esse choque de energia, ela dá uma descarga. E o que acontece nessa descarga? Ou ela queima, ou ela para, ou ela estraga totalmente. Então, essa força energética da ação do médium, daquele que vibrou em cima de você, daquela ação espiritual, ela é grandiosa. Então, nós temos que orar, chamar as nossas equipes espirituais e pedir para que seja desmaterializado, desintegrado todas essas irradiações. Mas lembrando o seguinte, não é só pedir, porque é fácil pedir. Chama um protetor e fala, me ajuda nisso, nisso, nisso. Não vai resolver o seu problema. Por quê? Porque os espíritos só fazem com a nossa energia, com o nosso fluido. Lembre-se disso. Não adianta você mandar o espírito fazer, porque ele não vai fazer, porque a ação é material, ou seja, espiritual. Ele precisa do nosso fluido vital, das nossas energias ectoplasmáticas. Se essa energia ele não tiver, ele não consegue manipular, ele não consegue reagir no mundo espiritual, os nossos protetores. Entendem isso que eu estou falando? Não adianta dizer, porque eu rezo, ou aquela mãe que está diante de uma Nossa Senhora, e ela reza, e ela pede com fervor para sarar o filho dela. Mas ela doou aquela energia de amor, ela doou aquela energia do querer. Os espíritos que ali em volta estão, pegam aquela energia e fazem aquela cura, e fazem aquele trabalho. Então, nós temos que compreender isso. O espírita, ele tem que parar de pensar que os espíritos estão ao nosso bel prazer e fazem tudo aquilo que a gente quer, da forma que a gente quer, sem nós fazermos nada, ficarmos de bracinhos cruzados, esperando que o espírito faça isso ou aquilo. Eles não vão fazer. A responsabilidade é nossa, a doação é nossa, o fluido é nosso. Ele precisa desse fluido materializado, dessa nossa força eletromagnética para manipular. Então, para fazer essa energia ser trabalhada, precisa da energia humana. É da energia humana. Então, ore
para que as vibrações de ódio, de ciúme, de inveja no seu trabalho, na sua casa, no seu carro, em tudo aquilo que você pertence, nos seus animais, que essas energias sejam desmaterializadas, desintegradas, dissolvidas. Por isso, quando nós higienizamos o nosso lar, nós limpamos e depois colocamos uma proteção fluídica para que essas energias, quando adentrarem aquela vibração, elas sejam simultaneamente desmaterializadas. Queria que vocês entendessem perfeitamente tudo isso para que possam trabalhar. É você, é a sua vontade, é o seu querer, é a sua doação. Então, Ronei, trabalhe, ore, para que toda essa vibração de ciúme, de desamor, tenebrosa, que às vezes nos impede de estudar, de trabalhar, de conquistar os nossos bens, elas possam ser desmaterializadas, dissolvidas. Entendeu, Ronei? Entendi. A gente faz também uma oração todo dia na loja, e aí eu percebo a vibração quando você está do lado de pessoas. Inclusive, da pessoa quando a gente consegue enxergar o invejoso, né? E quando toca na mão dele, aquela mão não vibra, aquela mão apagada, sabe? Aquela não tem aquela pegada de oração mesmo. Então, a gente sente, né? E a gente tem que se proteger. Agora, se você é o proprietário da loja, se você é aquele que tem a responsabilidade, você imanta toda a sua loja, você faça uma proteção em toda a sua loja, que todo aquele que adentrar ali dentro, você não vai entrar no problema do seu funcionário, daquele que ali está comprando, mas todo aquele que estiver sobre a sua responsabilidade dentro daquele trabalho, você peça que as energias que ele traz de discórdia, de desarmonia, de desentendimento, de ciúmes, de raiva, de mágoas, elas sejam dissipadas, que o problema dele fique com ele lá fora, dentro da sua loja. Não dá essa permissão para que os espíritos ali adentrem para trazer toda aquela desarmonia. Então, no momento da sua prece, no momento em que você orar, naquele momento em que você estiver com um pensamento a Deus, rogue mentalmente que todas as energias negativas, todas as energias que ali estão, que passam, que é emitida e que fica materializada em toda a parede, em todos os objetos, sejam dissolvidas, desmaterializadas. Por isso que nós usamos a energia dos espíritos elementares do fogo. Por quê? Porque o fogo etéreo, ele destrói essas energias, ele destrói, ele dissipa, ele dissolve essas energias. Então, trabalhe com essas energias para que o seu ambiente de trabalho, para que a sua loja, para que a sua casa, para que o seu carro, para aquilo que lhe pertence, possa estar em equilíbrio, em harmonia e protegido. É isso que a gente tem que fazer dentro da nossa casa, dos nossos animais que sofrem as irradiações que nós recebemos também. Os animais também recebem. Quando vem uma energia, aquele animal que a gente gosta, que a gente tem um apreço, eles são, às vezes, envolvidos com aquela energia, ficam doentes, ficam abatidos, e, às vezes, causa até a morte. Por quê? Porque a energia que é enviada para aquele animal, para uma planta, ela mata. Ela mata. Então, ela consegue matar algumas células do nosso corpo físico, por isso que nós ficamos doentes. Né? Porque algumas células elas recebem uma energia tão grande que elas começam a desfalecer, a perder toda a energia, elas não conseguem se movimentar. Então, é importante que a gente faça isso. Tudo bem, Ronei? Ok, obrigada. Ótimo. Carla, pode perguntar. E quando a gente vê uma situação assim e repreende, funciona também? Só o fato de falar que repreendo esse mal feito, uma coisinha?
O trabalho? Olha, se falar resolvesse, não resolve. Por quê? Porque a gente fala para o encarnado, ele vai continuar fazendo. Então, nós temos que fechar a nossa boca e trabalhar com a nossa mente, com a nossa força mental. É a nossa energia mental. A nossa prece é uma energia que nós nos envolvemos numa energia de amor, de paz, de luz. E nessa energia, a nossa equipe espiritual está conosco. Porque se a gente fosse falar para um filho que ele não faça isso, que ele tem que andar dessa forma, daquela forma, e ele agisse, ótimo. Mas a gente sabe que, às vezes, entra por um ouvido, sai pelo outro. Eu me refiro assim, por exemplo, alguém fez um trabalho, né? E vai na casa dessa pessoa e joga um pozinho, por exemplo. Nesse fato, a pessoa dona da casa, ela percebe que tem algo errado, e nesse ato ela repreende. Isso ajuda? O repreender seu, na minha visão, é o seguinte: jogou, entrou dentro da minha casa e jogou uma energia, um pó, jogou alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou orar, fazer a minha vibração a Deus, rogar a Jesus, chamar toda a minha equipe de trabalho e pedir que toda e qualquer vibração, seja materializada, seja um pó, seja qualquer coisa que tenha colocado dentro do meu ambiente familiar, seja desmaterializado, desintegrado, dissolvido, e que as equipes espirituais, eu impresse, rogando, queimando, desmaterializando, desintegrando todo esse fluido denso, retirando todos os espíritos, retirando toda a vibração. Porque não adianta eu pegar aqui e mandar para o outro. Não, porque ele vai retornar e vai mandar para mim de novo. Então, o que eu faço? Eu recolho isso. Eu desintegro e recolho todos os espíritos que ali estão. Porque o pó, ele é simplesmente um meio para que os espíritos ali, eu vou jogar isso daqui, os espíritos vão estar ali, fazendo mal, prejudicando. É como se a gente mandasse uma carta, a pessoa recebe a carta e recebe e fala, epa, eu não sei de quem é essa carta, mas você recebeu. Então, desintegra, dissolve esses fluidos. O repreender agora, eu entendi o que você fez, é orar e desmaterializar aquilo sim. Isso sim. Se você fizer isso e fazer toda a imantação do seu lar para que ninguém, aquele que quiser adentrar, a equipe espiritual permite que ele adentre. Mas se ele adentrar, a equipe espiritual vai, no momento certo, recolher, retirar todos aqueles espíritos. Entende? Entendeu o que eu falei, Carla? Entendi, agora entendi. É isso daí. Maria Soares, pergunte. Boa noite a todos. Eu tenho o hábito de, quando estou limpando a casa, limpando fisicamente, Correto. e ir orando, cômodo por cômodo, vou fazendo prece, entende? Vou mentalizando tudo que eu quero que aconteça durante o meu trabalho. Ali, seja na minha casa, onde eu estou fazendo meu serviço. Quando eu estou cozinhando também, eu vou adicionando ali tudo que eu quero que aconteça. Amor, perdão, compaixão, caridade, esperança, prosperidade. Vou mentalizando e pedindo o que eu quero e agradecendo depois, tipo assim, depois que eu fiz o trabalho, que eu limpei a casa, lá o que eu estava fazendo, e depois que eu fiz a comida, que eu comi, aí eu agradeço, também vou... É válido, mesmo que você esteja trabalhando e... Maria Soares, desde o momento em que você ore, desde o momento em que você começa a pedir, a tua equipe espiritual já está naquele ambiente te auxiliando. No momento em que você entra quarto por quarto, na sala, na cozinha, nos banheiros, em toda a sua propriedade,
que você está ali, no alimento que você está fazendo, a equipe espiritual está ali, trazendo as energias que você pediu, as energias que você está ali manipulando, as energias de paz, de harmonia, de equilíbrio, de prosperidade, de fartura, de bem-aventurança, tudo isso, nós já estamos ali com a nossa equipe espiritual. Então, não tenha receio disso. Orar dentro da sua casa, pedir isso, é o correto. É o correto que todos nós devemos fazer. Todos nós devemos fazer. Eu faço o Evangelho no Lar todos os dias, é a minha prece inicial. E tenho que fazer. É um dever, é uma coisa assim. E mesmo assim, tem vezes que eu sofro cada ataque que você mesmo sabe que eu preciso de ajuda. Fica 2, 3 dias que eu não consigo me limpar. Mas se eu não fizer o Evangelho todos os dias, é pior ainda. Mas que bênção. Mas que bênção que você faz o Evangelho, que bênção que os Espíritos te auxiliam, que bênção que você agora não tem mais medo dos espíritas. Não, graças a Deus. Não tem medo dos espíritos, Não. correto? Você está sempre auxiliando e auxiliada por eles, sendo auxiliada por eles. Então, minha querida, é muito importante isso. Então, continue fazendo o seu evangelho, continue orando, continue pedindo às equipes espirituais que te proteja, que te oriente, que te instrua a cada momento. Então, vamos orar agora? Vamos pedir? Vamos rogar a nossa equipe espiritual para nos socorrer? Então, vamos nós. Fechemos os nossos olhos. Vamos elevar o pensamento a Deus. Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, aqui estamos nesse momento, Senhor, a vos pedir a vossa bênção. Permita, Senhor, permita que nesse momento, toda essa energia cósmica, Senhor, toda essa energia ectoplasmática, possamos nós absorvermos, Senhor, para trabalhar em nosso benefício, Senhor, para socorrermos aqueles que batem à nossa porta. Rogo-te, Senhor, toda a energia solar, Senhor, toda essa energia, que os espíritos superiores possam, nesse momento, nos envolver com essas energias, com esses raios, Senhor, para desmaterializar, desintegrar, dissolver, desmaterializar todas as formas, pensamentos, os miasmas, as formas deletéricas, Senhor, que nos envolvem. Rogo-te, Pai, toda a energia solar, Senhor, que venha, Senhor, que venha a nos envolver. E pedimos também, Senhor, as energias lunares, Senhor, toda a energia lunar, Senhor, a lua crescente, a lua minguante, a lua nova, Senhor, a lua cheia. Que essas energias possam, Senhor, nos fortalecer, nos amparar, Senhor, para que possamos caminhar no Senhor, para que possamos cumprir o nosso projeto reencarnatório. Misericórdia, Senhor, nós te pedimos. Pedimos nesse momento o templo de amor, de luz que se abra, rogando ao grande Mestre Jesus, rogando a toda a sua ordem crística, que venha em nosso auxílio, que nos auxilie, Senhor, para que possamos sairmos daqui melhores, para que possamos, Senhor, tirarmos de dentro de nós a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, Senhor, a preguiça, a ociosidade, os males, Senhor, que impede o crescimento do nosso espírito. Rogo as falanges dos guardiões, Senhor, do guardião, Senhor, que venha a força, Senhor, dos anjos, dos arcanjos, Senhor, as falanges de Maria, as falanges do Espírito de verdade, que venham nos auxiliar, que venham nos amparar,
que venha a força dos espíritos consoladores, como pedimos nesse momento, as falanges de Allan Kardec, as falanges médicas de Bezerra, de Eurípides, de André Luiz, as falanges de Francisco de Assis, de Joana d'Arc, de São Jorge. Rogo-te, Pai, rogo nesse momento as falanges, toda a minha equipe de trabalho, Senhor, ao meu anjo guardião, que venha neste momento me auxiliar, que venha me amparar neste momento, Senhor, e peço a toda a minha equipe de trabalho, Senhor, rogue, médium, rogue a toda a sua equipe de trabalho, chame todos os espíritos a quem você ama, a quem você tem compromisso com eles. Peça nesse momento a todas as falanges africanas, peça às falanges indígenas, peça a todos os caboclos, aos baianos, boiadeiros, ciganos, aos hindus, aos samurais, aos cangaceiros. Rogue nesse momento a força, Senhor, dos hindus, de toda a força, Senhor, dos incas, dos maias, que venham te auxiliar. Rogue aos seus guardiões, aos seus Exus, as guardiãs, as suas pombagiras, que gira a sua volta, gira para desintegrar, chame toda a força, Senhor, para te auxiliar nos seus guerreiros. Chame neste momento o seu pelotão de choque, o seu exército, a marinha, a aeronáutica, as polícias civis especiais. Chame neste momento todos os elementares, evoque os seus elementares, evoque o seu elementar da terra, dos minérios, que venham, chame eles para te auxiliar, para desvincular todo e qualquer trabalho no reino mineral, da terra, da onde vir, Senhor. Chame todos os espíritos elementares, seus elementares das águas, de toda a espécie das águas evaporadas, condensadas, das águas doces, salgadas, de todas as águas que venham te auxiliar. Rogue aos espíritos elementares do ar, que venha a força dos elementares da brisa, que venha a força dos ventos, venha a força dos furacões, dos tornados, para desintegrar. Chame os elementares do fogo, desse fogo etéreo, desse fogo que aquece, desse fogo que alimenta, desse fogo que queima, que desintegra. Chame todos esses elementares, chame os elementares de todo o reino vegetal, desses espíritos que trabalham com as ervas medicinais, que trabalham com as raízes, que trabalham com os caules, com as cascas, com as flores, frutos, com as sementes, que trabalham com a seiva. Chame eles, chame para trabalhar com você, para te auxiliar, para te amparar. Chame os espíritos elementares do reino animal, chame o seu povo, chame todos os elementares, os caninos, os felinos, chame os de grande porte, chame os rastejantes, chame aqueles a quem você tem dedicação. Peça nesse momento que todos esses elementares, evoque o seu elementar, evoque todos eles, evoque toda a sua grande confradaria dos magos brancos, dos monges druidas, dos templários. Chame toda a força dos 7 selos, os seus cavaleiros, cavaleiro branco, cavaleiro vermelho, cavaleiro negro, justiceiro para te auxiliar, cavaleiro amarelo. Rogue as falanges benfeitoras de Maria. Chama neste momento toda a equipe espiritual de Pai João de Aruanda, de Mãe Menininha do Ganduá. Chame toda a sua equipe de trabalho, peça autorização para abrir a sua bacia, a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, se assim for necessário, e rogue a sua equipe, que busque todas as energias, e você busca todas as energias
ectoplasmáticas e peça neste momento para que todos esses espíritos doentes, cansados, obsessores, fascinadores, subjugadores, que se encontram dentro do seu lar, que se encontram próximo a você, sejam neste momento trazidos para dentro desse grande laboratório de socorro, que esse fogo etéreo, que esse fogo a 100.000 graus Celsius vai queimando, vai desmaterializando toda a raiva, todo o ódio, todo o ciúme, toda a maldade. Puxe da sua casa, puxe da sua loja, puxe do seu escritório, puxe todos esses espíritos perdidos, cansados, todos esses espíritos atormentados, todos esses espíritos que trazem a ilusão, a fascinação, a subjugação. Chame a sua equipe de choque, traga aí, reze neste momento, peça para recolher, peça para retirar de dentro da sua casa, para retirar da sua aura perispiritual. Se coloque você dentro da redenção, deixe esse fogo etéreo queimar, desmaterializar todos os vínculos, todas as matérias, desvinculando do seu perispírito, de todo o seu perispírito, de todos os órgãos do perispírito, higienizando todo o seu duplo etéreo, passando por todo o seu corpo físico, retirando que esse fogo vai queimando, vai desintegrando todas as infecções, todas as dores, todo o erro, toda a impostura, todos os pensamentos que te envolvem, toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, todos os males, todos os seus vícios, todo o seu orgulho, sua vaidade, seu egoísmo, sua preguiça, sua ociosidade. Peça nesse momento que todos aqueles que estiverem vinculados a você, que esteja com essa energia sobre você, ou você mesmo tenha essa energia, vai desmaterializando. Peça que esse fogo etéreo vai queimando, que venha essa água para lavar tudo, que essa água quente vai lavando, vai absorvendo todas essas energias, vai desintegrando, dissolvendo todas as matérias, todos os fluidos, tudo que te envolve, te libertando dessa sua libertação, peça a libertação de todos esses espíritos, peça a libertação de todas as crianças, puxe os seus filhos, seus netos, puxe nesse momento, para que eles sejam libertados da ação maligna desses espíritos, peça a libertação de os corpos perispirituais, essa libertação do pretéreo do seu corpo físico, essa libertação da sua alma é livre, para que você possa cumprir o seu projeto reencarnatório, que venha a luz divina, que venha essa água que cura, a água que balsamiza, puxa as águas dos mares, puxa as águas dos rios, das cachoeiras, dos aquíferos, puxa as águas curadoras, as águas minerais, possam te envolver e envolver todos os espíritos, refazendo todos os corpos perispirituais. Mentalize você, recebendo toda essa energia, que as suas células possam, neste momento, absorver toda essa energia, todo esse fluido vitalizador, todo esse fluido transformador, te envolvendo, te amparando, te fortalecendo. Rogue as energias cósmicas, que caiam como raios solares, raios lunares, te envolvendo, te amparando, te fortalecendo, te trazendo toda a harmonia, trazendo o equilíbrio físico, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio para a sua alma, o equilíbrio para
todos os espíritos, para todos aqueles que ali estão, que sejam auxiliados, que essas águas possam curar, trazer a paz, a harmonia, o equilíbrio, possa trazer a harmonia, possa trazer a bem-aventurança. Rogue que a partícula de amor de Deus, que essa partícula de amor caia sobre todos os filhos desse Pai de amor, de bondade, que todos sejam auxiliados, que todos recebam esse grande amor, essa grande bênção, que você receba essa partícula de amor, que todos sejam envolvidos, amparados e fortalecidos. Rogue nesse momento as falanges socorristas, rogue as falanges de Maria, rogue as falanges do Espírito de Verdade, rogue as falanges de Pai João de Aruanda, rogue as falanges de Francisco de Assis, rogue as falanges de Bezerra, que esses espíritos sejam auxiliados, que todas as crianças, os jovens, os adolescentes, que todos os cansados, homens, mulheres, velhos ou velhas, possam nesse momento todo serem amparados, socorridos, iluminados, recolhidos às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, às colônias de regeneração, às colônias de tratamento. Misericórdia, Senhor, para com todos esses nossos irmãos, para com toda a nossa família espiritual, que seja amparada, fortalecida, Senhor, que eles possam encontrar a luz, que eles possam encontrar o amor, Senhor, que eles possam se renovar estudando, trabalhando para o grande Mestre Jesus e se prepararem, Senhor, para as futuras reencarnações. Misericórdia, Senhor, que a luz do seu amor caia sobre todas as colônias espirituais, que sejam também iluminadas, fortalecidas, que os grandes trabalhadores possam, Senhor, se fazerem presentes, aqueles, Senhor, que auxiliam, que amparam, que educam, que evangelizam, Senhor, que orientam, sejam os grandes trabalhadores, Pai. E neste momento, Pai, eu peço permissão para fecharmos esse grande laboratório de socorro e voltarmos com toda a minha equipe, Senhor, para o meu lar, Senhor. E neste momento, que venha esse fogo que higieniza, esse fogo que aquece, Senhor, esse fogo que dissolve, esse fogo que traz a harmonia, que traz a união, que traz a paz, que traz, Senhor, a luz, que os nossos benfeitores espirituais, que toda a nossa equipe de trabalho, que o nosso anjo guardião, que o mentor espiritual do nosso lar, nesse momento, possa envolver a todos que estão conosco, Senhor, que fazem parte da nossa família, Senhor. Seja humana, seja os nossos animais, seja o reino vegetal, mineral, Senhor. Que todos sejam auxiliados, que todos sejam envolvidos nesse amor. E peço neste momento que barreiras fluídicas, Senhor, que barreiras eletromagnetizadas, Senhor, possam se levantar, trazendo toda a proteção ao nosso lar, trazendo toda a prosperidade, toda a fartura, toda a beleza, todo o estudo, a sabedoria, Senhor, toda a paz, Senhor, toda a união. Que a luz do seu amor, Senhor, nos envolva, que essas barreiras possam nos fortalecer, Senhor, iluminando toda a nossa casa, toda a nossa propriedade, Senhor, todo o nosso escritório ou a nossa loja, que todos sejam envolvidos, Senhor, que os bons espíritos, que os espíritos orientadores e instrutores estejam conosco, Senhor, nos auxiliando, que no momento do nosso repouso físico, possamos nós recebermos as orientações, que possamos sermos levados para estudar, para trabalhar no mundo dos espíritos. Que a sua paz,
Que o seu imenso amor, Senhor, nos envolva, nos fortaleça, Senhor, para que possamos crescer, para que possamos transformar esse mundo num mundo melhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por toda essa equipe trabalhadora. Obrigado por todos que aqui estão encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, envolvendo a cada médio, a cada lar, Senhor, a cada ser, Senhor. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós pedimos permissão para encerrarmos todas as nossas atividades, Senhor, da noite de hoje. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.